Bem, boa noite. Gostaria de agradecer primeiro ao convite do Sargente, até para participar mesmo do grupo, que é um grupo pioneiro nesse tipo de modalidade de imagem, se é que a gente pode falar dessa forma, porque trabalhar com ressonância magnética não é uma coisa, não é um trabalho confortável para a gente que vem da odontologia. E digo isso para vocês porque, na minha trajetória, fazendo a residência em cirurgia lá atrás, quando eu me formei em 97, eu resolvi fazer radiologia para aprender a interpretar tomografia, que na época era o UO, dentro da BU. A gente trabalhava com tomografia médica, não tinha tomografia Conibin. Então, vocês imaginam que era a gente estar num plantão público, sexta-noite, sábado dia, chegar um politrauma, e com a tomografia médica, na década de 90, a gente ter que refazer aquelas imagens e entender o que era um terço médio para reconstruir. Ao mesmo tempo, eu fiz na década de 90 ainda a subespecialidade em articulação temporomandibular. Nem existia ainda a DTM, que ela vem lá de 2010, mais ou menos. Não, 2001. Olha como faz tempo. 2001. A especialidade veio uns 2, 3 anos depois que eu concluí a residência. E entender a ATM hoje, eu acho que é um grande desafio para qualquer cirurgião dentista. Quem falar que tem plena segurança em todos os casos, gente, não é um profissional que está estudando ATM, porque cada vez mais que a gente estuda, mais pontos diferentes a gente tenta chegar nesse assunto. E hoje eu acho que a odontologia ela está começando a chegar dentro da imagem para a excelência. Porque até hoje, quem faz a imagem da articulação, quem faz o laudo de ressonância de articulação, não é o dentista. Né? É um colega médico que muitas vezes não tem nenhuma similaridade com o assunto, com a anatomia, com a patologia ligada à área articular da face, e a gente depende desse laudo. Então, eu até pedi para vocês fazerem um desafio, trazer caneta, papel, porque a gente vai começar a aula antes de eu dar a aula. Então, a gente vai laudar o exame antes de eu dar a aula. E aí, ao final dessa conversa, que não é nem aula, né, gente? Vocês vão ver que a TM é uma coisa difícil, complexa, e que eu tenho as minhas dúvidas. Eu fui preparar um caso para vocês, dessa aula mesmo, de uma paciente que é minha, olhando todos os casos que eu vou mostrar aí para vocês, casos clínicos, não só as imagens da nossa conversa, mas tudo que for caso clínico, são casos meus, tratados por mim, diagnosticados por mim, e vocês vão ver o nível de complexidade desse paciente. Então, cabe ao radiologista entender essa anatomia para ajudar o clínico que está lá com o paciente da melhor forma possível, né? Então, eu trabalho na radiologia já há algum tempo, eu fiz a especialização em 1999, no Exército, pela Academia Brasileira de Medicina Militar. Eu era tenente temporária na época, foi logo depois da residência em cirurgia, como eu falei, eu fiz rádio para entender imagem em cirurgia, fui docente, né? Sou docente ainda, mas fui docente da maioria das escolas aqui do DF, dei aula em 4, hoje eu estou em 2. Fiz um mestrado em saúde coletiva para trabalhar mais na área de gestão de alta complexidade dentro do SUS. E depois eu formalizei a DTM, fazendo mais recentemente, há 3 anos atrás, a especialização de DTM, porque todo mundo perguntava: você trata DTM, mas você tem título? Você fez curso? Aí eu falava: poxa, né? Então vamos fazer um curso. E como a gente trabalha com DTM, a gente vai trabalhando com dor, aí eu precisava tratar esse paciente como um todo, eu resolvi fazer nutrição. E também sou nutricionista, e após isso, agora eu resolvi entrar na medicina. Eu tranquei esse semestre, porque eu não consegui levar com todos os trabalhos que eu tenho. Então, compilado a isso, eu estou tentando trazer para vocês tudo o que eu vi de articulação durante a minha vida. Né? Eu estou formada há 31 anos, então, durante esses 31 anos, eu vou tentar trazer para vocês todos os aspectos da articulação, clínico e radiológico, para que possa ajudar todos vocês a terem uma visão de laudo um pouquinho mais
amplificada do clínico, que é diferente de um colega médico que não trabalha com a parte clínica articular. Então, vamos lá. Quando a gente recebe o exame de ressonância, como que ele vem para a gente, né? Como que você abre no laboratório esse exame? Então, vocês conseguem ver o meu cursor, sargento? Vocês estão vendo o meu cursor na tela? Consegue sim, Isabel. Tá. Então, vamos entender, né? Então, vem uma tela com as identificações do paciente, aqui, obviamente, eu tirei. E nessa tela, ela vem aqui mostrando ó, a localização inicial dos planos. Tem técnico que faz a localização com axial e coronal, tem técnico que só faz com coronal, tem técnico que só faz com axial. O mais comum é eles fazerem com os dois. Então, aqui estão as janelas por onde a gente vai transitar dentro dos sinais que foram captados para esse conjunto de imagens. Esse play aqui que vocês estão vendo, com esse cursor, é onde a gente vai clicar nesses botões e entender, né, e poder visualizar as imagens. Em geral, até metade da tela é lado direito e a metade final da tela a gente visualiza o lado esquerdo. E nessa barra lateral, a gente vai encontrar os sinais que foram captados, se foi T1, T2, densidade de prótons, então a gente trabalha por aqui. Eu não sabia, né, se todo mundo já tinha tido acesso a uma tela de exame, como que ela é passada para o profissional que vai ler esse exame, para o clínico ou para o seu paciente. Então, ela vem desta forma, muito parecida com a tomografia, né? Então, eu falei para vocês que eu ia logo, quem quiser apagar a luz, gente, porque essas imagens, elas são imagens reais, então, às vezes, o técnico capta bem, às vezes o técnico não capta tão bem. Então, essa paciente minha é uma paciente até que recente, de 2 meses atrás, é uma menina de 20 anos de idade, né? E ela passou no consultório com uma queixa de travamento repentino da mandíbula e com muita dor muscular. Então, eu vou começar a aula ao contrário, né? Então, eu vou começar dando o caso para que vocês observem. Então, o côndilo num corte coronal do lado direito, o côndilo num corte coronal do lado esquerdo, é uma ressonância. Essas duas imagens que vocês estão vendo agora, elas estão em T1. E aí eu pergunto para vocês, né? Se aparecesse essa imagem aqui, se vocês fossem laudar, o que vocês acham que dentro dessa imagem vocês já conseguiram entender do que é a ressonância? Então, na cabecinha de vocês, o que é que eu estou visualizando? Eu já falei que é uma imagem em T1. Se é uma imagem em T1 eu vou explicar para vocês o que é uma imagem anatômica, né? Onde a gente está vendo a estrutura anatômica dessa região. Então, eu vou dar um tempinho para vocês escreverem nessa primeira imagem o que é que vocês estão visualizando, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Morfologia condilar, principalmente, que é o que a gente vê, e posicionamento do disco articular. Claro que eu não vou colocar o meu cursor aí agora, porque ao final da aula, nós vamos voltar nesse slide e eu quero ver se a ideia que vocês estão tendo agora vai ser a mesma ideia que vocês terão ao final dessa nossa conversa. Tá bem? Então, vou dar aí uns 30 segundos para vocês olharem a imagem, tanto direita quanto esquerda. Vocês conseguem identificar o disco articular onde ele está? Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo? Vocês conseguem olhar o sinal ósseo desses côndilos mandibulares? Ok? Vou passar para a próxima, então. Depois, no final, a gente volta aqui com o meu cursor. Agora, o que mais interessa para a gente que é clínico, né? Uma imagem sagital, de boca fechada, em T1. Então, acima está o lado direito, abaixo está o lado esquerdo. E eu queria saber se vocês conseguem, nessa imagem, dizer para mim, primeiro, onde está o disco articular. Essa imagem está melhor para ver, ele está anterior ao cabeça condilar. A anterior é uma coronal. Ela é mais chatinha da gente ver.
essa imagem, ela é uma sagital. Então, eu já vou dar uma dica também. Todo exame que a gente vai avaliar, a gente sempre começa pela coronal. Para olhar se o disco, ele está, além, né, de anterior e posterior, a gente olha se ele está mesializado ou medializado, na verdade, ou lateralizado. Então, aquela primeira imagem que vocês viram, quando a gente vai lá dar uma ressonância, não existe um protocolo, tá, gente? Da odontologia, existe um protocolo da medicina, e eles têm algumas terminologias um pouquinho diferentes das nossas. Mas eu fiz uma proposta aqui para a gente trabalhar como que a gente laudaria essa imagem, né? Então, primeiro eu já falei que é o coronal, para a gente ver se o disco ele tem algum movimento lateral, e a segunda a gente entra com uma T1 de boca fechada. Por que T1, Isabel? Porque T1 é o sinal que eu prefiro, né, para ver anatomia. Então, a T1, ela te mostra anatomia. Ela te mostra muito mais os tecidos, como de fato eles estão distribuídos, do que numa T2, por exemplo, a gente vai entender essa diferença e vai entender a diferença da densidade de prótons para trabalhar cavidade articular. Então, todo mundo achou aqui o meato acústico? Ficou fácil de vocês acharem? Ótimo, acho que a maioria já viu. O disco, do lado direito e do lado esquerdo, a gente tem um disco bem posicionado e um disco mal posicionado. Um deles está ok, o outro não. E se vocês observarem, a gente até percebe, né, que a gente tem também a inserção da musculatura, eu falei que não ia mexer no cursor, mas eu não aguento. A inserção da musculatura dos pterigoideus diretamente no disco. Essa primeira imagem mesmo é mais para vocês pensarem, a gente vai voltar, eu vou mostrar osso temporal, vou mostrar tudo direitinho. Bem, essa imagem já mudou o sinal, já é um sinal de densidade de prótons, tá? Às vezes eu vou colocar aí como DP, às vezes como PD, tá bom? Mas é densidade de prótons. Olha só como a gente consegue ver melhor a disfunção do disco nessa imagem. Anatomicamente, ela não é a melhor imagem, mas patologicamente eu prefiro trabalhar com DP para analisar a T1. Então, a DP, ela me confirma a patologia na T1. A T1, ela me confirma a anatomia da DP. Então, eu trabalho as duas em conjunto. Vou passar o próximo para vocês. Essa é uma T2. Meu Deus, Isabel, cadê o disco na T2? A T2, ela não vê anatomia. A T2, ela vai me mostrar se eu tenho algum processo inflamatório importante, se eu quiser trabalhar, por exemplo, né, uma ressonância para entender estruturas de um paciente que sofreu um acidente e tem todo o arcabouço de tecido mole modificado por um tiro, por exemplo, para eu ver se tem artérias, para eu ver se tem alguma outra estrutura de tecido mole fora do lugar habitual. Mas a T2, em geral, ela me dá processo inflamatório, tá? Bom, esse é o primeiro caso, queria que vocês anotassem o que vocês estão vendo aí, tá bem? E aqui, boca aberta, né? Boca aberta, gente, apesar de eu ter feito no pedido que eu queria T1, que eu queria DP com T1, ele só fez, se não me engano, a DP aqui, desse caso, de boca aberta. Acho que a boca aberta, todo mundo visualizou os discos. E todos esses dois discos, tanto direito quanto esquerdo, na boca aberta, eles estão bem posicionados. Ok? Perfeito. Então, esse foi o nosso primeiro caso para a gente iniciar a nossa aula. E aí, gente, antes de vocês verem a imagem, eu estou passando o laudo da colega que fez para mim. Então, eu, como clínica, esse laudo veio, hipótese diagnóstica, discopatia degenerativa bilateral. Depois a gente vai conversar sobre isso. Hipoexcursão em abertura. Mas ela não me especifica no laudo se ela fez boca fechada e boca aberta somente, ou se ela usou mais uma amplitude, que normalmente a gente pede boca fechada, boca semi-aberta e boca aberta. E tem que especificar nesse laudo. Vocês vão olhar esse laudo, vocês estão vendo que vocês não encontram isso nesse laudo. Então, já é mais uma
Um problema aí que nós da odonto precisamos saber, porque o dentista que está tratando, ele tem que entender. E para excursão como? Quanto que ela teve de abertura de boca durante o exame? Não existe, gente, um protocolo odontológico para exame de ressonância magnética de ATM. O técnico e o médico põem do jeito que eles querem. Só que para nós que somos os clínicos que vamos tratar, isso faz toda a diferença. Qual que era a amplitude que essa paciente estava de boca para ele dizer que houve hipoexcursão? Será que realmente ela abriu? Né? Então, isso é muito interessante a gente entender e fazer um laudo padrão para facilitar. Bem, então aqui, vamos começar agora a trabalhar a nossa conversa. O que a gente vê aqui? Né? Nós vemos o osso temporal, nós vemos os músculos pterigoideus laterais, o músculo pterigoideu lateral, com seus 2 feixes, tá? Nós vemos o côndilo, e nós vemos o disco. Percebam que na medicina eles gostam muito de colocar a posição de horário desse disco. Então, esse disco aqui em boca fechada, notem que aqui está a eminência, né? Para ela poder fazer, transladar por aqui, em boca fechada, se eu tiver um reloginho aqui, eu vou dizer para vocês, né? Apesar que essa imagem anatômica ela é ao contrário, ela deveria estar virada para o outro lado, nós fazemos traçados, eu vou mostrar os traçados para vocês que eu tenho nessas imagens de ressonância. Então, nós faríamos um círculo no côndilo e o início do disco tinha que estar numa posição de 11 para 12 horas, ok? Essa é a anatomia padrão que a gente busca no exame de ressonância. Então, aqui, de novo, conseguem visualizar melhor? Com a boca fechada. E aí, quando ele está em boca fechada, a gente enxerga essa gravatinha que nós chamamos. A gente até desenha, né? Em forma de gravata borboleta, a gente chama essa imagem. E quando ele translada e faz a abertura, o disco fica inteiro na posição de 12 horas central com o nosso côndilo. Então, a gente pode descrever dessa forma no laudo. E um disco saudável é um espaço articular em gravata também. Então, ele não é redondo, ele não é retilíneo, ele não é uma bola, ele realmente é uma gravata, onde você vê as extremidades maiores e o centro dele afilado. Essa é a imagem que a gente tem que ter de uma ressonância. E aí vamos chegar na ressonância, né? Já que nós estamos ainda começando esse grupo não tem aí 6 meses. O que é a ressonância? A ressonância vai captar, vai trabalhar com um íon muito interessante, com um elemento muito interessante, que é o hidrogênio, que ele tem só um elétron orbitando. Então, por ele ter só um elétron orbitando nele, com o seu núcleo positivo, vocês conseguem me visualizar, né? Ele vai orbitar por ele mesmo. E essa órbita dele, ela é magnetizada por uma corrente, por um sinal. Então, a ressonância, ela manda um sinal para o corpo, que é formado de 70% de água, e quando ela manda esse sinal, ela gera um campo eletromagnético ali, um campo de atração desse íon, e ele começa a se hipnotizar por esse sinal. Só que aí vocês vão me perguntar, por que então que a gente não é magnético? Se a gente tem hidrogênio, quando passa por algum sinal, algo se atrai. Se todos os nossos íons de hidrogênio, os nossos elétrons de hidrogênio tivessem na mesma direção, paralelos, nós seríamos magnéticos. Mas como eles estão distribuídos no corpo de forma totalmente aleatória, eles se anulam e a gente acaba não sendo um ímã, tá? É só por isso, porque eles têm essa capacidade. E aí, quando eu pego o meu equipamento com o meu magneto e jogo esse sinal, que a gente pode chamar esse sinal de B0, nós vamos ter alguns elétrons que vão ficar paralelos ao que a gente fez de sinal e outros que vão em sentido contrário, que são os antiparalelos. Então, a gente tem os paralelos
e os antiparalelos. Então, eu imito o meu sinal, nós conseguimos perceber o sinal da ressonância pelo barulho, que é bem característico, e ele ativa esses íons de hidrogênio, ele atiça esses íons. Então, o nosso corpo, que está cada um para um lado, nós vamos criar dois sentidos. Um indo no sentido do sinal, e o outro, alguns elétrons, indo contra esse sentido. E quando a gente faz isso, a gente brinca que eles estão hipnotizados pelo sinal, esses íons começam a rodar, a transacionar. Eles fazem esse movimento. Alguns de um lado, outros do outro, mas eles ainda não estão alinhados. Nós só criamos uma onda magnética. Os que são antiparalelos serão anulados por alguns paralelos, porque nós temos muito mais íons paralelos do que antiparalelos nesse polo magnético. E somente os que forem paralelos serão usados para a captação da nossa imagem. E eu precisava dar essa introdução para falar para vocês o que é T1, o que é T2 e o que é DP. Diferente do sargento que está já com uma bagagem gigantesca aí por outros tipos de sinais, por eu só usar esses sinais da ressonância, que são os principais, acaba que eu não tenho tanta experiência com os outros sinais. Então, eu vou contar para vocês a minha experiência, que é muito mais zona de conforto, né? Então, vamos lá. Olha só. Então, o campo magnético foi criado. Agora chegou o momento da gente dar o sinal T1 ou T2. Então, nós vamos escolher um sinal de energia que eles estão orbitando, ó, cada um de um jeito. Então, um está girando assim, o outro está girando assim, ó, em momentos diferentes, em intensidades diferentes. E, ao mesmo tempo, eu tenho um que está rápido, um que está devagar, e aí, quando eu jogo, de fato, o sinal, eu vou alinhar esses íons. Então, eles estão lá hipnotizadinhos, rodando, eu joguei o meu sinal. O que eles fazem? Eles estão rodando longitudinalmente. Eles deitam, eles ficam transversais. Nós mudamos, então, o íon que estava transacionando longitudinal, ele vai transacionar todos juntos na mesma frequência, agora de uma forma transversal. No momento, agora vai entrar o que é T1 e o que é T2. O spin, Lucas, é um tipo de sinal, tá? A grande maioria que eles trabalham é o spin, é um tipo deles. No momento que eu cesso o sinal, você concorda comigo que eles vão parar de rodar no sentido transversal e vão voltar para o longitudinal? Aí que eu vou captar T1 e T2 e vou explicar como. A tendência deles é voltar a ficar paralelo ao magneto, ao sinal magnético. Só que, quando eu rodo somente 37%, é o T2. Quando eu passo de 37% para 63% do retorno, nós vamos chamar de T1. E o que dá diferença nas imagens? A relação corporal, água e gordura. A gordura sobe muito mais rápido. Então, quando ela passa para os 63% em diante, a partir dos 37%, 40%, 63%, ela é captada e emite um sinal. Enquanto a água ela é mais lenta. Sendo mais lenta, eu vou captá-la mais perto do sentido transversal. Esse momento vai ser o T2. Só que o T2 não é bom para a minha anatomia. O T1 é muito melhor para a minha anatomia. E a união entre eles, a ponderação entre eles, me fala do DP, da densidade de prótons. Aí existe todo um algoritmo matemático para calcular o DP, mas ele nada mais é clinicamente do que a diferença, né, entre o T1 com o T2. Ele é um compilado desse T1 e T2
que vai dar uma imagem, eu vou mostrar para vocês a diferença, não tão anatômica quanto o T1 e não tão brilhante quanto o T2. Gente, até aqui eu precisava dar essa parte para entender o que é T1 e T2. Deu para entender? Mais ou menos? Se vocês quiserem falar alguma coisa, falem, pelo amor de Deus. Eu não sou física, mas alguma coisinha a gente tenta aqui, tá? Vamos lá. Então, aqui está provando que a velocidade de recuperação é muito maior da gordura do que da água. Isso prova porque em T2 eu ainda enxergo a gordura. Por quê? Não é que eu não vou enxergar a gordura. Ela passou tão rápido por T2 que eu vou enxergá-la, mas não tão intensa quanto em T1. Ok? Então, eu não tenho essa de em T1 eu não enxergo a água, em T2 eu não enxergo gordura. Gordura eu vou enxergar em T2 também, só que ela não é tão intensa quanto em T1. Então, essa é a diferença. O hipersinal e o hipossinal em T1. Então, quando eu já estou no eixo longitudinal, eu vou ter o hipersinal de gordura, porque ela chegou primeiro, ela é mais rápida que a água, e a água, sim, vai ser em hipossinal. Então, em T1, eu vejo muito pouco estruturas com água. Muito pouco artéria, muito pouco líquor, muito pouco saliva dentro da parótida. Eu não é bom para enxergar esse tipo de imagem em T1. Então, aqui eu mostro para vocês, ó, o que ficou em hipossinal? O líquido, T1. Fica o quê? Escuro. Quando eu estou em T2, é o contrário. Eu capto só ele. Então, o sinal fica hiper. Então, eu enxergo um brilho intenso em T2 do que for líquido. Tá? A água, sim, tem grandes diferenças em T1 e T2. A gordura, não. A gordura é mais intensa em T1, mas ela é de média intensidade em T2. Então, eu vejo a gordura, enxergo a gordura em tons de cinza. Então, ó, T2. Aqui o líquor. Olha o líquor aqui como ele está brilhante. Por quê? Porque ele é lento em T2, a água é lenta em T2. Então, eu consigo captar um hipersinal. E a gordura passou rápido. Aqui, para comparar um T1 com um T2. Notem que no T2 você enxerga a gordura, mas não tão nítida quanto em T1. Em compensação, a água você não enxerga em T1. É um hipossinal. E ela brilha em T2. Eu acho que agora deu para esclarecer quando a gente fala T2 brilha, o porquê que brilha, né? Vamos lá. E a densidade de prótons, que é um outro tipo de captação, faz parte das sequências básicas da excitação e relaxamento, né, dessa velocidade. Ela é um ponderado da relação de T1 e de T2, por isso que ela se chama densidade de prótons. E ela é muito interessante, e vocês viram, nesse primeiro caso que eu mostrei para vocês, que na DP eu consegui enxergar melhor patologia do que anatomia, porque ela é um compilado, ela já me mostra as deformidades sem que eu perca a anatomia, porque no T2 eu perco a anatomia, não é em T2 que a gente vai olhar a anatomia articular. Então, aqui, olha só que interessante. Então, nós temos uma T1, uma DP e uma T2. Vamos ver as diferenças? Isso aqui é a coluna vertebral. Na coluna vertebral, o que a gente tem? A parte frontal, com a nossa gordura, ok? E aqui a gente tem o quê? O espaço do líquor, onde no T1 ele não é captado, ele é um hipossinal. Por isso que ele está escuro. Opa! Escuro. Quando a gente pega a DP é um ponderado. Então, eu enxergo muito bem a gordura, enxergo o líquor e enxergo os tecidos. Quando eu chego em T2, olha só que interessante. Eu enxergo muito melhor o líquor, ele brilha. Notem que essa intensidade aqui é muito diferente da intensidade da DP. Só que olha a gordura entre as vértebras. Cadê? Em T2. Então, ela não aparece. Então, aqui a gente vê T1, T2 e DP. A mesma coisa no globo ocular.
A gordura do olho, a gente vê muito bem em T1, só que o humor vítreo a gente não vê em T1, hipossinal. Em T2, eu quase não enxergo a gordura do olho, mas eu enxergo o quê? O líquido, o humor vítreo. Tá? Essa é a grande diferença de T1 e de T2. Para a gente laudar a TM, a gente tem que entender o básico da patologia articular, né? Então, quando alguém te pede uma ressonância magnética de ATM, ela quer ver, essa pessoa quer ver basicamente, ela não quer ver destruição óssea. Destruição óssea, vocês sabem como ninguém laudar tomografia, né? Quando a gente pede uma ressonância, eu quero ver ou líquido no músculo, por um processo inflamatório, ou intraarticular, e degeneração do disco. Então, é para isso que a gente vai pedir um laudo. Se eu vou pedir um laudo para ver disco, então o radiologista tem que saber quais são as alterações desse disco. E, em geral, são as alterações de posição. Temos as alterações degenerativas, mas quando ele tem alteração degenerativa, é da forma do disco, não é da posição que ele está. E temos alterações inespecíficas de todo o complexo osso temporal, tecido mole e côndilo. Aqui eu coloquei uma historinha, vou depois passar para vocês terem, para vocês também poderem ter acesso à parte clínica. Então, essas desordens podem ser ou do complexo côndilo-disco, ou as próprias estruturas articulares estão diminuídas ou aumentadas, e as desordens inflamatórias, que eu vejo em T2 na sua grande maioria. Então, a anatomia, a artrose, a artrite, eu vou ver em T1, disco, eu vou ver em T1, e processos inflamatórios eu vou ver em T2, porque eles têm o quê? Derramamento de líquido e aumento de edema, por isso que ele vai brilhar em T2. Então, quais são as alterações de posição do disco que eu vou procurar no meu laudo? Eu tenho que saber o que eu vou procurar. Então, eu posso ter o meu côndilo com o disco em cima e ele anteriorizar, ele para frente, deixa eu ver aqui vocês estão enxergando, né? Ele anteriorizar. E quando eu abro a boca, eu capturo esse disco. Então, eu vou chamar de deslocamento anterior com redução. Eu posso ter esse disco anteriorizado, abrir a boca e ele ir lá para frente mais ainda. Eu não consigo recapturar. Por que é importante laudar isso para a gente? Porque esse tipo de patologia leva à degeneração articular. Então, onde eu vou procurar a doença degenerativa do côndilo? Nos deslocamentos sem redução, com limitação de abertura, que é o pior caso que eu posso ter. Tá? E os deslocamentos menos comuns, se ele está para medial ou se ele está para lateral. Então, esse é o padrão que eu vou buscar numa ressonância magnética. É isso que eu quero que você laude para mim. Então, vamos aprender luxação de disco com redução. Com a boca fechada, o disco não aguentou mais a pressão, por exemplo, daquela mordida, do apertamento diurno, e ele escorregou, ele degenerou, ele alongou todo o ligamento reto discal e veio para o anterior com a boca fechada. Só que, quando eu abro a boca, eu consigo recapturar esse disco. Então, é deslocamento anterior com redução em abertura. Então, nas minhas imagens, eu vou procurar esse disco com boca fechada e vou procurar esse disco com boca aberta, como que ele se comportou. Então, tá aqui. Olha só. Aqui eu tenho, vamos lá, começar a anatomia. Isso aqui é um T1. Eu tenho o côndilo. Eu tenho o meu disco aqui na frente disforme. Esse aqui é o ligamento retrodiscal. Ele está aqui, ó. Notem que o disco tem um hipossinal em relação ao côndilo. Aqui, a T1, eu vou ver o quê? Anatomia. Muito parecido com a nossa ressonância, com a nossa tomografia. Muito parecido. Osso e cartilagem. O osso tem um sinal mais intenso do que a cartilagem. Então, o disco está deslocado para o anterior em boca fechada. Olhem aqui a excursão desse disco, desse côndilo. Esse côndilo abriu. Quando ele abriu, ó, ele rodou a eminência. Olha o disco gravata aqui, ó, em cima dele. Só que é uma gravata normal? Não, é uma gravata degenerada.
Porque eu sei que aqui a posição desse disco, ele está o quê? Disforme. Eu não enxergo aquela gravatinha bonitinha em posição de 11 horas aqui. Mas aqui eu vi que ele recapturou. Beleza, ele tem uma patologia articular. Eu vou tratar essa patologia articular dele. Só que não é uma patologia articular que vai me levar para uma artrose, para uma artrite, por exemplo. Na sua grande maioria. E aí, quando ele não reduz, o que acontece com esse disco? Essa imagem aqui é uma DP, então eu tenho meu côndilo. Olha o disco aqui na frente, gente, todo deformado, estão vendo? Como ele está anteriorizado com a boca fechada? Só que quando ele abre a boca aqui, ó, o que acontece com esse disco? Ele é mais amassado ainda, ele está até dobrado. Então, é um deslocamento anterior, sem redução. Mesmo abrindo a boca, esse disco não vem para cá. Qual que é o problema aqui? Aqui que eu vou olhar se eu estou tendo hipoexcursão, qual é a quantidade máxima de abertura que esse paciente teve durante o exame. Então, tudo isso, gente, a gente vai ter que começar a escrever, né, a produzir artigos para que a gente deixe o nosso exame de ressonância muito bem alinhado para que o clínico consiga ter todas as informações que ele precisa para correlacionar com o que o paciente está apresentando. A gente ainda não tem esse modelo dentro da ressonância. E aí eu vou explicar como eu gosto, né? Como que eu faço esse laudo? Então, chegou aquela primeira imagem que eu mostro para vocês. Eu abro todos os planos ali. Primeiro, eu dou uma olhada em todos que estão aqui nessa lateralzinha, ó. Todos, eu abro todos daqui, ó. Todos, eu olho todos primeiro. Dou uma olhada, vejo como é que tá, vejo se eu já identifico, a grosso modo, alguma coisa. É a primeira coisa que eu faço. Então, eu não vou por partes. Eu primeiro, ressonância, eu tinha um professor que ele falava assim, porque estava surgindo a ressonância ainda, ele falava, a tomografia você vai aonde você quer. A ressonância você vai montar o que você quer. Então, você vai olhar o todo, e desse todo você vai tirar o seu laudo. Então, vamos voltar para lá. Então, primeiro eu abro todos os planos, olho todos. Aí eu vou abrir a INT1, a coronal. O que eu vou fazer na coronal, né? Então, abro INT1, a coronal. A colega que falou que estava difícil, né, de ver, por que é difícil de ver? Porque, normalmente, a coronal, ela é assim, ó, aqui está a esquerda e aqui vai estar a direita. A esquerda aqui, ó, e aqui a direita, como se a gente estivesse olhando esse paciente aqui, igual uma tomografia, de frente. E o que eu vejo aqui, ó, músculo, inserção muscular, e eu tenho que avaliar o que aqui. Então, se eu primeiro abro a coronal, em T1, o que eu vejo? O meu disco. Ele está inteirinho em volta do meu côndilo? Como está o formato do meu côndilo em relação a isso? E o espaço dessa região? Ele está simétrico ao outro lado? Aqui, ó, a gente já olha, esse côndilo, ó, ele já está até fora de formato. Vocês conseguem perceber as ondulações? Eu fiz até o desenho do que ele deveria ser. E o disco aqui, ó, eu tenho um hipossinal aqui embaixo. O músculo também já está alterado em relação a esse lado. Né? É o que a gente olha, não é do mesmo paciente, tá, gente? Em relação ao que a gente olha aqui. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou ver é uma imagem coronal e vou ver se esse disco, para medial ou para lateral, se ele tem alguma alteração. Se eu já começo a visualizar que ele tem alguma alteração, ele vai ter alteração de posição antero-posterior. Aí vamos ver a sagital, que é a mais tranquila da gente enxergar. Então, primeira sagital que eu vou pegar é a T1 de boca fechada. Então, aí o que eu vou olhar? A estrutura óssea desse côndilo e aonde está esse disco. Gente, olha só esse disco onde está. Com a boca fechada. Esse disco, gente, ele está todo degenerado, assim, para curiosidade de vocês, não existe um bucomaxilo dizer que vai pegar esse disco e vai colocar ele aqui em cima e vai funcionar. Porque esse disco, você abre isso aí e você joga fora. Não tem o que fazer com esse disco, não tem como ancorar esse disco, tá? Ele já está todo degenerado.
Então, aqui está o meu disco. Então, eu já consigo ver, ó, o osso, a linha do osso temporal, a cabeça do meu côndilo e o disco lá na frente de boca fechada. Resta saber se esse disco reduz ou não com boca aberta. Já vou dizer para vocês, essa posição tão anterior, provavelmente não. E aí, a gente vai, além do disco, observar o quê? Olha esse côndilo aqui, que esquisito. Ah, Isabel, mas a imagem não está boa. Gente, a imagem vem assim para a gente. Às vezes o técnico faz, você só vai laudar. A imagem vem assim. Então, ó, o que eu tenho que buscar aqui? A estrutura óssea do temporal da minha fossa. E olha aqui esse côndilo, gente, parece uma estrela. Esse paciente, quando vem clinicamente para mim assim, a ressonância não é o padrão ouro. É lógico que eu vou pedir uma tomografia, tá? Mas aqui já me dá indício que eu tenho degeneração do côndilo mandibular. Eu já não vou dizer que ele tem morfologia com sinal compatível de integridade, tá bem? Aí você vai falar, cadê o disco? Também não sei. Ele está aqui, ó, em algum lugar, tá? Difícil de ver, né, gente? E aqui, ó, o disco, eu já posso dizer para vocês que ele está aqui, ó. Esse aqui já tem um osteófito aqui também. Olha como a distância está enorme aqui. O que é essa distância? Já é uma degeneração desse côndilo. Posso afirmar com toda certeza, categoricamente, por uma ressonância? Talvez a gente estude mais e consiga, mas nesse momento eu nunca vi nenhum laudador falar isso para mim, né? E eu não sou laudadora de ressonância. Não se esqueçam que não é o dentista que lauda a ressonância ainda. Eu sou a especialista em DTM, em cirurgia, que vou receber um laudo de um médico. Então, o que eu estou trazendo hoje para vocês é uma proposta de juntos construirmos um padrão de laudo de ressonância para TM, né? Opa, perdão. Todo mundo está vendo? Tá, né? Vamos lá. E aí, como que a gente classifica, né? Vamos supor que a gente pegue esse côndilo bonitinho aqui. Então, a gente faz o traçado e olha essa posição desse disco. Esse disco aqui está anteriorizado aqui. E a mesma coisa eu observo a integridade de meia-lua do meu disco na porção coronal. Então, na porção coronal, integridade de meia-lua, e na posição sagital, a gravatinha. Nesse caso, a gente não tem gravatinha nenhuma aqui, perto das 12, 11 horas. A gravata tá, coitada, já está no fim de festa, já baixou para cá. Mais uma vez, como que eu vejo os traçados, tá? Ontem eu fiquei achando como que eu poderia desenhar para vocês. Então, o que eu vejo aqui na coronal? Posição do disco em relação à circunferência condilar. Ah, Isabel, mas eu estou vendo algumas alterações nesse disco, eu também, nesse côndilo, eu também estou, mas eu não consigo te afirmar aqui que isso é realmente uma alteração articular, porque eu ainda não estudei, gente, o suficiente a ressonância para compará-la com uma tomografia e ver se realmente procede essas alterações no laudo da ressonância ou se isso é um artefato, tá bem? E na sagital, né? Isso aqui na coronal. E na sagital? Na sagital, eu vou fazer lá o meu círculo, dividir por hora, e aonde que está a gravatinha? Linda, essa imagem incrível, saudável, normal do disco articular em relação à posição do meu côndilo. Terminando próxima posição de meio-dia, onde eu vejo a posição de 11 horas na sua porção distal. Tá? É isso que eu vou achar de normalidade na minha TM. Então, tá lá, posição fechada, de 11 horas. Dúvidas aqui, gente? Tudo bem? Tá sendo bem claro? Tô conseguindo entender direitinho? Me deem um alô. Vamos lá. E aí, abrimos a boca, né, galerinha? Abrimos a boca. Que bênção esse exame. Se todo paciente viesse assim, eu estaria feliz. Então, ele abriu, ele desceu a eminência articular, ó, o osso temporal aqui. Essa aqui é uma DP, tá? Você vê que o osso ele não é tão nítido. Se fosse uma T1, esse aqui seria muito mais nítido, temporal. Então, ele desceu, mas eu enxergo muito bem o disco articular, de boca aberta, com a gravatinha aqui no centro dele,
o afilamento na superfície do côndilo. Perfeito esse disco articular em abertura. Bom, e aqui a maneira da gente enxergar. Ah, Isabel, olha, tem redução, está funcionando, o disco está aqui em cima, bonito. Então, eu não tenho nenhum deslocamento anterior em fechamento e também tenho ele em cima do disco em abertura. Tá, gente? Só que ele não é um disco normal. Olha como ele está dividido aqui nessa estrutura. Se eu traçar aqui o meu meio-dia, minha 11 horas está dando aqui, ó. Notem que ele é um disco disforme. Ele não é uma gravatinha afiladinha, como vocês viram anteriormente. Então, esse disco já é um disco que me chama a atenção. Olha aqui, quando ele sobe para reduzir em abertura, cadê a gravatinha bonitinha? Ele é todo deformado. É um paciente que tem sintomatologia. É claro, gente, que para a gente que vai laudar, as imagens vão vir assim. Não vai só vir disco saudável, muito pelo contrário. Eu vou dizer para vocês que esses discos saudáveis aqui que eu peguei para a imagem, eu peguei da internet, porque eu nunca peguei um disco saudável. Né? Não pego. Quando eu já peço a ressonância, eu já sei o que eu vou encontrar lá. Eu preciso só confirmar. E aqui vem um resumão do que eu laudo na ressonância. Em T2 eu vou ter esse brilho, ó. Gente, cadê o disco aqui? Está aqui perdido em algum lugar, ó. Na sagital. Cadê o disco aqui? Corrigir em T2 para eu enxergar o quê? O que brilha. O que brilha é líquido. Líquido pode ser edema, processo inflamatório. Então, quando eu vou laudar uma sagital, eu vejo o posicionamento do côndilo, né? Acho sempre os meatos sempre são uma referência anatômica importante para a gente. Entendo onde está o temporal está aqui, ó, o osso temporal, ok? Essa aqui é uma T1, então eu enxergo o côndilo, enxergo o temporal, enxergo o disco. Ah, mas ela está estranha, desculpa, essa aqui é uma T2, ela está estranha. Por que ela está estranha? Porque ela tem um brilho. Então, esse brilho é a minha T2, onde eu enxergo o líquido aqui. Ok? Notem que a gente enxerga a gordura e outras estruturas, diferentemente de quando eu estou em T1, que eu não enxergo o líquido. É hipossinal puro. E como diagnosticar osteoartrite, osteoartrose, né, na ressonância? A gente consegue ver indícios, mas o exame ouro é a tomografia. Tomografia aqui, onde vocês estão cansados de laudar, erosões, eburnações, os teófitos. Conseguimos ver isso nas ressonâncias? Conseguimos, só que nem sempre elas vêm laudadas. Eu vou provar isso para vocês. Tá? Então, aqui, a gente já está super habituado, são as nossas tomografias. Né? Diferente, né? Olhar e enxergar alguma coisa, né? No começo, a ressonância realmente é difícil. Então, qual que é a diferença? Que a ressonância, ela não é para eu ver a minha degeneração articular óssea. Ela é para eu ver músculo, para eu ver disco articular, para eu ver ligamento. Se eu tenho ruptura de ligamento retrodiscal, eu consigo ver? Consigo, é raro. Eu tentei procurar na internet alguma para pôr para vocês, e eu estou sem nenhum paciente recente, graças a Deus, com ruptura de ligamento retrodiscal. Tá bom? A gente vê osso? Vê osso. Só que vai se basear num laudo apenas por isso? Não. A gente vai ter que colocar lá, sugiro tomografia Conibin para melhor análise de possível degeneração condilar. Só que não sou eu que laudo ressonância ainda, né? Isso a gente vai construir junto. E agora eu vou colocar um caso para vocês. Lembra que eu já comecei a aula com caso, a gente vai voltar naquele caso. Esse meu paciente é mais novo, esse meu paciente tem 3 semanas comigo. Era um homem de 40 anos, com estalo articular e travamento intermitente. Ah, Isabel, você já sabe que ele tem estalo, você já sabe que ele tem travamento intermitente. Por que você está pedindo a ressonância? Porque para nós da DTM, a ressonância inicial ela é preditiva de acompanhamento de tratamento. Então, pode ser que nesse momento eu veja alteração e não queira fazer nenhuma interferência, nem clínica importante, nem cirúrgica. Mas daqui 6 meses eu vou pedir um novo exame e vou comparar com esse exame inicial. Então, às vezes, a gente pede um exame primário para ser a nossa fonte de comparação ao longo da vida desse paciente. Então, vamos lá. Esse paciente é um caso real, é um caso meu. Então, está aqui na T1, veio essa imagem.
Vamos tentar identificar. Então, eu olho o meato, olho o côndilo já, que estranho, né? E cadê o disco, Isabel? O disco está aqui na frente, ó. Enxergaram? O disco está aqui na frente. E do outro lado, do lado esquerdo? Do lado esquerdo, meu disco está bem posicionadinho. Ó. Eu consigo ver ele mais afiladinho. Notem que isso que eu enxergo aqui, que é o desdobramento do ligamento retrodiscal, é o que eu enxergo aqui. Aqui ele anteriorizou. Aqui ainda não. Embora ele não esteja com um formato maravilhoso, ele está aceitável. Aí veio a DP. Me mandaram a T1 e me mandaram a DP. DP de boca fechada. Aquele mesmo côndilo que eu já achei estranho em T1, olha aqui, ó, o achatamento dele. E olha o disco todo deformado. A DP não é uma mistura de ponderação com a T2? Olha que interessante o ligamento retrodiscal dele, como está brilhando. Está diferente. Não é uma T2 ainda, mas é algo que eu já vou dizer o quê? Eu posso estar já com o processo inflamatório desse ligamento retrodiscal que não foi feito para estar aqui. Quem tinha que estar aqui? O disco, que está onde? Aqui embaixo. Aí você vê o outro lado, você enxerga a gravata ainda, olha. Você enxerga a gravata ainda. Não é a melhor gravata do mundo, mas ele está aqui. E aí vem T2. E aí eu enxergo o brilho do ligamento retrodiscal. Consigo ainda ver o disco anteriorizado aqui. E consigo ver a estrutura do esquerdo, de gravata mais ou menos, aqui em cima. Aí ele abre a boca. No que ele abre a boca, olha, para minha surpresa, ele consegue praticamente recapturar esse disco. E ele não tem limitação de abertura. Olha a eminência, né? Até onde ele abre, com aquele disco anteriorizado. Ele tem uma pseudo-recaptura discal aqui. Então, ele não é deslocamento anterior sem redução. Ele tem uma redução. E aqui, com aquele disco, aquela gravatinha mais ou menos, ela também se enfiou bem aqui, ó, gente. Onde ela ficou com a boca aberta. Ok? E aí vem o laudo. Aí eu falo para vocês, o colega médico que laudou. Ele não tinha deslocamento anterior de disco? Cadê aí no laudo, gente? Cadê o laudo? Vocês viram o disco lá na frente? Eu mostrei para vocês. Não é falar mal do colega, mas é dizer que tem dentista que não é especialista, pega um laudo desse e manda esse paciente para casa, faz uma placa de bruxismo, ao invés de fazer um levante posterior nesse paciente, ao invés de acompanhar a degeneração e artrite desse paciente. Esse côndilo dele, com esse disco do lado direito, que tem esse deslocamento com redução, mas já tem um disco deformado, ele é um paciente que eu vou ter que acompanhar ele para o resto da vida. E vou ter que fazer ressonâncias seriadas. Então, é isso que eu falo para vocês. Olha que interessante. Cavidades glenoides de contornos regulares, isso eu vi. Côndilos mandibulares de forma preservada, isso eu não vi. Lembra que eu acho que preciso fazer uma conibim? Espaços articulares preservados? Uai, o disco estava lá na frente, né? Discos tópicos de forma preservada. Vocês viram que dos dois lados eles não estavam preservados. Tem boa excursão? Tem. Tem derrame articular? Não. Ele tem o quê? Um hipersinal em T2 no ligamento retrodiscal, mas ele não tem brilho na região dentro da articulação do derrame articular. Entendem como ressonância nós estamos começando, né? E aí, olha só esse caso, eu não sei se o Andrei do Sesc está aí, é uma paciente nossa lá do Sesc. Ela veio para mim semana passada. Ela veio com essa imagem aqui, gente. Olha só, eu abri agora, eu estudei essa paciente no final de semana para ver o que eu ainda vou dar de desfecho do caso dela. Olha o côndilo esquerdo, todo facetado. Claro, a ressonância não é para ver isso, eu consigo ver. Lógico que eu já pedi uma tomografia, né? Então, o meato acústico aqui. Olha aqui, cadê o disco dela?
Cadê o disco? Eu acho que ele está aqui, ó. Ela tem muita dor articular, ela tem bastante estalo, já teve travamento, abertura, travamento, fechamento, agora não tem mais. E olha o côndilo direito aqui. Isso não lembra uma imagem de tomografia que a gente olha de vez em quando, com esse facetamento? E eu acho que o disco está aqui também, todo encolhido. Eu acho que, inclusive, esse disco tá para medial. A coronal dele veio muito ruim. Por isso que eu vou pedir também uma tomografia. E aqui com a boca fechada, gente. Olha aqui, ó. O que eu enxergo nessa DP. O direito foi muito mal conduzida a posição da paciente. Então, tá aí mais uma coisa que tem trabalho científico que a gente tem que fazer. Qual é a posição correta na cabeça do paciente para poder fazer a aquisição da imagem? Depois que eu analisei a imagem, essa foi a melhor que eu consegui printar para vocês. Então, eu não consigo ver se o disco está aqui, eu não consigo ver se o disco está aqui. Imagina para a gente que é clínico, que vai tratar. Então, tudo isso a gente vai precisar padronizar. Claro que com a minha experiência eu vou pedir uma tomografia, eu já sei que o disco dela é um deslocamento sem redução, eu já sei clinicamente como eu vou conduzir esse caso. Né? Mas olha a dificuldade desse laudo, tanto para a gente laudar, quanto para o clínico avaliar. E aqui uma coronal dela, né? Olha só, provavelmente eu acho que isso aqui é uma hibernação. Quando eu vi a tomografia, eu conto para vocês, eu posto aí no grupo. Eu acho que isso aqui é uma hibernação já é uma erosãozão. E eu acho que o disco dela veio todo para medial aqui, por isso que eu não enxergo ele lá naquela posição anterior. E aí sim, esse colega laudou com tudo que eu acho que tem aí, tá? Esse colega, de fato, fez um laudo mais próximo da realidade para a gente poder laudar. Ok? Então, gente, pontos chaves antes da gente voltar lá. Não, vamos voltar lá naquele nosso exame que vocês anotaram, né? Vamos ver comigo lá. Aquela minha pacientinha de 20 anos. Aqui ela. Bonitinha, já estou cuidando da bichinha. Então, vamos lá. Vamos olhar o coronal dela. O coronal dela, lado direito, está ok. Tá? Está ok. Isso aqui é uma imagem de T1. Coronal dela, lado esquerdo. Aqui que mora o problema. Ela tem uma alteração, um deslocamento anterior sem redução do lado esquerdo. Ó. E eu acho que esse disco está medializado. Tá? Então, eu olho aqui, ó, bem diferente dessa estrutura aqui. E a imagem sagital dela. Vamos ver o que vocês escreveram? Então, lado direito, embora ela tenha um desgastezinho ósseo, que eu já pedi uma tomo também para confirmar, mas não era obrigatório pedir, tá, gente? Nesse caso, não. Se eu fizer lá o meu círculo, ela está bonitinha, com boca fechada, lado direito. Em compensação, esse lado esquerdo dela aqui, ó, ele já está degenerando e esse disco já está bem para frente do que deveria. Final do disco já esmagado, por isso que eu enxergo ele na coronal, na medial, e aqui ele já mais anteriorizado. E aí eu pego a DP para ver patologia que eu falei para vocês. Olha que bacana. Eu já começo a ver que ela tem processos inflamatórios aqui, exudados. Eu consigo enxergar a gravatinha do disco direito, mas olha o disco esquerdo, eu já vejo ele caído aqui embaixo, confirmando a anatomia que eu já tinha visto, ele diferente, na T1, eu vejo na DP. Lembra que eu falei? Eu vejo anatomia na T1 e gosto de ver patologia na DP. Eu junto as duas. Ressonância, gente, a gente não lauda em 10 minutos, tá? Se acham que a gente consegue laudar a ressonância em 10 minutos, tá muito enganado, porque a gente toda hora compara essas imagens. E aí, T2. Olha só aqui, ó, ela tem um pouquinho de efusão do lado direito, que é o melhor, mas olha aqui o lado esquerdo dela, eu acho que o lado esquerdo dela já está tão cronificado que fez menos efusão
que o direito, que ainda está num processo que agora, com os tratamentos, com a evolução clínica, eu estou tentando bloquear. Mas ela está evoluindo, ela tem redução? Tem redução. Ela chegou para mim sem redução. Eu reduzi na mão e pedi a ressonância. Fiz as manobras de redução, ó. Ó o disco aqui em cima, o direito, perfeitinho. Mas olha esse disco esquerdo, como ele já é um disco diferente. Então, hipoexcursão, ela tá com hipo? Tá. Ela deveria estar excursionando até aqui, junto com esse disco. Ó, até aqui e até aqui. Por que que não excursionou? Não sei, não está anotado no laudo se ela não conseguiu, se ele tentou fazer, quantos milímetros ele tentou abrir. Então, tudo isso a gente vai ter que fazer uma estandartização para nós da odontologia, tá? E aí, um laudo também que não me traz grandes coisas como clínica. Eu prefiro a minha avaliação. E vamos finalizar. Aqui. Pontos chaves, né? Realmente, a ressonância ela é padrão ouro para ver disco articular e estruturas moles. O conhecimento anatômico do radiologista e do clínico que está tratando esse paciente, tem que ser incrível. Então, o pessoal que me conhece fala que eu fico louca que um colega que não é especialista em DTM, que não tem o conhecimento em DTM, resolve enfiar placa num paciente. Nossa, quer me deixar louca acontecer um negócio desse, né? Terceiro ponto que eu acho que é muito importante para nós. A gente tem que instituir um protocolo de exame. Não existe um protocolo de exame de ressonância. Então, para nós que somos da clínica, que estamos atendendo o dia inteiro, eu estou discutindo ressonância com vocês, gente, mas não existe dentista lá dando ressonância. Como que eu aprendi tudo isso? Na raça. Nunca ninguém pegou um slide desse e me mostrou ali, ó, o disco aqui, OT2, OT1. Gente, é a primeira vez que eu estou ensinando isso para alguém. Eu fiz isso sozinha lendo. E é difícil, e tenho certeza que tem muito erro às vezes aqui. Erro de conceito físico, né? Coisas que a gente está aprendendo no nosso dia a dia. E treinar o clínico para dar a indicação clínica correta da ressonância, porque hoje todo mundo pede ressonância, né? E, em especial, queria agradecer vocês de terem ficado até 9h10 da noite, até agora comigo, e um agradecimento mais que especial para o Sargente e pela compreensão de vocês, e aprender com vocês está sendo incrível. Eu peço desculpas, eu tive um problema, eu fraturei o pé o mês passado, e ainda nesse meio de caminho meu pai faleceu e minha mãe está na UTI. Então, assim, minha vida está uma loucura, por isso que eu demorei um pouquinho para estar aqui, mas faço questão de estar com esse grupo, crescendo com vocês, para a gente trazer uma ressonância maravilhosa para a nossa odontologia. Muito obrigada.